Olá, bem-vindos de volta ao canal de acesso por cordas do Only Pro SIC. Meu nome é Rony e hoje continuaremos com a nossa série sobre equipamentos. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre os arnês, descensores, dispositivos de segurança e os ascensores. Também mencionamos os mosquetões de segurança. Neste vídeo nós falaremos sobre este item que conecta todos os nossos dispositivos, o mosquetão. Então, vamos lá! Existem muitos tipos e formatos diferentes de mosquetões, mas nós iremos começar com a principal diferença entre eles: aço versus alumínio. Se estivermos falando de peso, nós vamos preferir os de alumínio por serem mais leves. Se estivermos falando de preço, nós vamos preferir o de aço porque é muito mais barato do que os de alumínio. Outra grande diferença entre os mosquetões é que em alguns ambientes os mosquetões de alumínio não são permitidos, como por exemplo as zonas explosivas, que são conhecidas como zonas EX, onde trabalhamos somente com os mosquetões de aço. Também utilizamos os mosquetões de aço quando precisamos chegar próximo da resistência de ruptura. Em testes específicos de laboratório, mostra que os mosquetões de alumínio eles quebram rapidamente, enquanto os de aço eles chegam a dobrar antes de haver a quebra, basicamente tornando uma possibilidade de termos um sinal de que ele vai romper o sistema. Claro, se você estiver se aproximando dessas áreas de geração de força, já estará cometendo alguns erros e sobrecarregando o sistema. Portanto, isso não deveria ser um problema, mas se acontecer, pelo menos o mosquetão de aço vai dobrar e você vai reconhecer o perigo que está acontecendo ali. Agora, falando de mecanismos de fechamento, existem diversos tipos no mercado. Vou estar deixando aqui os modelos. Normalmente utilizamos o de rosca, mais prático e eficiente na hora de fazer a análise e checagem correta de fechamento. Ou seja, existem os mosquetões que você puxa e solta a trava dele. E nesse mecanismo de puxar e soltar, caso tenha sujeira, o mecanismo não fecha. E no trabalho em altura, normalmente você não quer fazer tantas as coisas e ficar prestando atenção em todos os detalhes. Ou seja, muitas coisas você vai fazer mecânico. Ou seja, abriu seu mosquetão, colocou o seu sistema, fechou ele, você já tem noção de que ele está fechado. Os dispositivos que você abre e fecha ele soltando, ou seja, esse dispositivo você ainda precisa analisar se ele realmente fechou. Caso tenha uma areia, uma sujeira ali, ele vai travar e não vai fazer o fechamento. Então, vai de gostos pessoais na hora de utilizar. Diferença também que nós temos são os formatos dos mosquetões. Temos os mosquetões ovais e temos os mosquetões em formato de D. Ou seja, os formatos em D, eles têm algumas peculiaridades na hora de utilizar. Por exemplo, se você está usando lá na sua cadeirinha, ele vai ficar girando e ele pode parar nesta posição. Parando nesta posição, você diminui a resistência do mosquetão na hora do trabalho. Ou seja, durante o trabalho você vai subir, descer, subir, descer, subir, descer, e ele pode estar mudando a posição. Normalmente, dificilmente acontece com os ovais, que eles permanecem sempre nessa posição. Também outra coisa que pode acontecer nos sistemas D é a corda puxar ou o sistema puxar nesta posição. Ou seja, você está perdendo toda a resistência do mesmo. O ideal é sempre trabalhar a resistência do sistema na espinha do mosquetão, que é a área mais resistente do mesmo. Existem também os mosquetões que apenas abrem e fecham. Esses mosquetões são ideais para prender coisas nos seus equipamentos. Outra coisa a ser observada nos mosquetões também são os seus formatos HMS, que são os mosquetões em formato mais peculiares, e o problema dele é a exerção de força em 3 direções diferentes. Então você pode estar danificando o seu sistema ou sobrecarregando o seu sistema durante o uso. O formato dos mosquetões também influencia na largura das fitas que eu posso estar utilizando. Como nesse daqui eu posso estar utilizando uma fita bem mais larga do que neste daqui. Assim ela se ajusta melhor no sistema, distribuindo melhor a carga. Outra observação também é o ambiente onde você vai trabalhar.
Algumas empresas fornecem apenas os mosquetões de aço, enquanto outras empresas fornecem somente de alumínio. Isso vai de uso pessoal e gosto também, mas alguns ambientes, como citado no começo, exigem apenas tipos específicos de mosquetão. Então é ideal você ter um conhecimento sobre todos os modelos que você pode estar trabalhando ao longo prazo. Algumas empresas vão fazer essas exigências e vai de gosto de cada um também. Alguns mosquetões hoje já vêm com uma polia integrada, e as que não vêm com polia integrada, ou os mosquetões que não vêm com polia integrada, na própria polia do fabricante, ele especifica qual tipo de mosquetão é ideal para utilizar naquela polia. Então, caso vocês queiram que entre em mais detalhes sobre os mosquetões, deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um like, e caso queira saber muito mais sobre mosquetão, deixe nos comentários. Posso estar fazendo um vídeo específico apenas de uma única peça ou das diferenças entre elas. Também tem na descrição o link para os vídeos anteriores dos equipamentos. Então, até o próximo.